Bem, boa tarde, pessoal, de novo. Ok? A gente vai falar nessa aula sobre a linguagem SQL. Ok? Por que a linguagem SQL? Vocês estão aprendendo Python, correto? O pessoal de mecatrônica, por exemplo, aprende principalmente linguagem C. Provavelmente em PWE vocês estão aprendendo HTML, CSS, JavaScript, isso aí. Essas são todas linguagens. A diferença dessas linguagens para o SQL é o seguinte: as linguagens de programação você utiliza para programar uma máquina, ok? Você vai programar o seu computador para ter um determinado comportamento, para executar um determinado algoritmo, ok? A diferença para o SQL, embora ela manipule também algumas condições, é basicamente para a gente conseguir manipular os dados que estão armazenados no computador. Então, quando a gente fala SQL, a gente está falando uma sigla, certo? De Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada. Ok? Então, a gente fala que é uma linguagem de consulta, uma linguagem para manipular os dados. Esse SQL, ele na verdade é um padrão. Você não significa que você, se você for desenvolver um banco de dados, você vai utilizar, você precisa necessariamente utilizar o SQL, ok? Mas se você quiser que o teu banco de dados, eu estou falando como desenvolvedor de um SGBD, não estou falando de uma pessoa que desenvolve uma aplicação. Você quer criar um concorrente do Oracle, do SQL Server, do DB2, que seja, do MySQL, do MariaDB, você quer criar um concorrente para eles, ok? Então você tem que seguir um padrão. Por quê? Porque todo mundo já conhece esse padrão. Então, quando alguém sentar na frente do seu computador, na frente do computador, e digitar um comando SQL, não importa se ele vai estar num banco Oracle, num banco SQL Server, num MySQL, num DB2 da vida, num PostgreSQL, não interessa. Por que não interessa? Porque ele basicamente vai saber SQL e vai funcionar. A diferença é uma outra característica que o banco de dados, que o SGBD em específico tem. Mas quem conhece SQL consegue fazer qualquer operação. O Oracle, por exemplo, tem PL-SQL, que aí, se você quiser, são linguagens mais robustas, que ele emula, que coloca dentro de pacotes várias outras consultas SQL, que é para facilitar a vida do desenvolvedor. Mas eu não sei SQL, eu vou poder sentar na frente de uma máquina que tem o Oracle instalado e consultar? Vai, porque o PL SQL é uma linguagem, é uma Procedural Language sobre SQL. São vários procedimentos que foram criados para otimizar os comandos que já existem no SQL. Basicamente, a gente fala o seguinte, como eu já trabalhei com Oracle, né, a gente falava o seguinte: você quer aprender PL/SQL? Então senta aí. Vamos te dar um curso de uma semana de SQL. Mas por quê? Eu quero saber o PL/SQL. Porque se a pessoa não entendesse, não soubesse utilizar o SQL, de nada adiantaria o PL/SQL. Porque o PL/SQL é uma linguagem para otimizar os comandos do SQL, certo? Que são comandos universais, ok? Já são padronizados. Então, quando algum SGBD cria melhorias, ele cria melhorias em cima da linguagem SQL. Ele não cria uma outra linguagem. Diferente da linguagem C, da linguagem Python, da linguagem Delphi, de uma linguagem de programação que cada um cria os seus comandos, as suas formas de trabalhar os dados, manipular o computador. O SQL não, ele é padronizado para todos os bancos de dados, ok? Então ele é baseado no modelo relacional. O SQL ele é para o modelo relacional e foi padronizado pela indústria. E a gente fala que é o padrão SQL, né, da Structured Query Language, ok?
O padrão SQL define precisamente uma interface SQL, ou seja, uma interface de comunicação para as definições de tabelas, para as operações sobre as mesmas, seleção, projeção, junção, entre outras, e para a definição de regras de integridade de banco de dados. Ou seja, o padrão SQL, ele basicamente fala, ó, se você for trabalhar com uma linguagem padronizada, você vai utilizar esses comandos, ok? A interface portanto, implementada em todos os sistemas de banco de dados relacionais existentes. Eu não conheço nenhum banco de dados relacional que utilize outra linguagem de consulta estruturada que não seja o SQL. Ok? Eu não conheço. Se alguém falar que existe, por favor, peça para ele passar para mim também, que eu não sei. Todos os bancos dos modelos relacionais utilizam o SQL. E por que a indústria tem interesse em padronizar os sistemas de banco de dados? E é simples, né? A existência de padrões facilita a interoperabilidade, a comunicação entre as máquinas do programa. Imagina o seguinte, a gente já tinha uma gama imensa de linguagem de programação, ok? Na época já existia COBOL, já existia Delphi, bem antes disso também, né? A linguagem C. Então imagina que cada linguagem é uma forma de comunicação com a máquina. E aí, eu teria bases de dados com linguagens diferentes também. Ou seja, a forma de acesso aos meus dados também ia ser diferente. Então, eu teria que aprender um processo para programar meu computador e outro processo para comunicar com os meus dados, para escolher os meus dados. E aí, pessoal, já imaginou? E aí você muda de empresa, ó, aqui a gente não trabalha mais, na época, COBOL, aqui a gente trabalha com linguagem C. Só que a linguagem de consulta é tal, não é mais o SQL. Então eu tenho que aprender uma outra linguagem, uma outra linguagem de programação e uma outra linguagem de consulta. Ficava inviável. Não sendo assim, ou seja, sendo padrão, tendo um padrão, não importa para onde você vai, aquela consulta sempre vai ser daquele jeito, ok? Então, como a gente vai ver, o SGBD ele possui duas linguagens. A gente fala que o SQL, ele na verdade é duas linguagens em uma. São os DDLs, que são as linguagens de definição de dados, que a gente usa para definir os esquemas, os atributos, as visões, as regras, os índices, as tabelas, ok? Que a gente cria o nosso banco de dados, a gente cria a nossa estrutura. Toda essa parte da linguagem SQL, a gente fala que é a DDL, Data Definition Language, linguagem de definição de dados, ok? E a segunda parte, a gente fala que é o DML, que é o Data Manipulation Language, que é a linguagem de manipulação de dados, usados para ter acesso aos dados armazenados no banco de dados. Mais ou menos assim. A DDL, eu quero criar uma tabela, o teu cliente chega para você e fala, eu quero criar uma tabela que contenha todos os dados do meu cliente para fazer uma consulta. Por exemplo, o nome, o endereço, o telefone, quanto que ele ganha, onde ele mora, onde ele trabalha, sei lá, a cor dos olhos, a cor da pele, o sexo, pá. Então, beleza. Então, você vai lá e você vai criar uma tabela, ok? Você vai criar uma tabela com essas informações. Você vai lá e falar, ó, a minha tabela cliente com a linguagem, com a parte da DDL. A minha tabela vai ter essa estrutura com esses campos, com esse tipo de dados, ok? Você criou tudo isso, beleza. Você vai ter as regras de integridade. Por exemplo, meu cliente tem que ser maior de 18 anos. Então, você vai lá e vai falar, ó, se a data de nascimento for menor que tal data, que é a data de hoje, menos 18 anos para trás, você não pode cadastrar o cliente. É obrigado ter um CPF para o cliente, é obrigado ter o telefone do cliente, todas essas regras. Tudo isso aí é DDL. Eu montei a minha estrutura. Ok? Beleza. E aí, a minha estrutura está pronta, ok? Então, eu tenho que começar a alimentar isso daí. Alimentar, que eu falo, é inserir os dados, os nomes dos meus clientes. Ou seja, eu estou fazendo uma inserção, certo? Estou fazendo
Aqui, ó. Eu estou fazendo uma inserção, estou inserindo os dados do cliente, o nome dele, o telefone, a cor dos olhos, o sexo, a idade, o endereço, papapá. E não importa se eu tenho 1 ou tenho 1 milhão ou 1 bilhão de registros, sempre vai ser aquele padrão. Eu vou inserir o nome, o endereço, o telefone, todas as informações. Depois disso daí, por que é data manipulation? Porque eu estou manipulando os dados que vão nessa tabela. Estou inserindo, estou manipulando. Vamos supor que eu não quero mais que aquele cliente compre na minha loja. Então, eu vou deletar o meu cliente, eu vou apagar o meu cliente do meu cadastro. Ok? Eu estou indo lá e vou falar, ó, tal cliente tem que ser deletado. Então, eu estou manipulando, estou apagando. A outra parte de manipulação, estou apagando o meu cliente da minha base. Passa um tempo, algum cliente liga e fala, ó, o meu endereço mudou. Eu morava na rua Bahia 300, fui para a rua Pernambuco 500. E aí eu tenho que atualizar isso daí, eu tenho que fazer um update no meu registro. Então é Data Manipulation Language, DML, ok? E fora isso, eu tenho que consultar, por exemplo, eu tenho que mandar uma mensagem, é a seleção. Eu tenho que mandar saber um relatório, tirar um relatório de todos os clientes que estão devendo para mim, ok? Então eu vou lá e faço uma consulta, eu vou lá e busco, ó, quais são os clientes que têm uma dívida comigo, tais, ou quais são os clientes que faz 1 ano que não compram mais comigo, para mim fazer uma ação de marketing com esses clientes, ok? Ou uma pesquisa, ver o que aconteceu. Eu vou lá e pesquiso. Quais são os clientes que não têm compras maiores que 1 ano comigo, ok? Que não fizeram compras durante esse ano comigo. Então ele te dá isso daí é tudo manipulação de dados, porque são comandos padronizados. Não é desse jeito que eu falei, mas basicamente é isso. Existe um padrão, esses comandos, que eu vou conseguir buscar isso daí, ok? Outras linguagens de consulta tem o QL, o QBE e o SQL, ok? Mas eu, particularmente, eu não conheço nenhum SGBD atual que tenha outra consulta além... outra consulta não. Outra linguagem de consulta além disso daí, ok? Assim, Gustavo, era bom você prestar atenção na aula, né? Em vez de ficar mandando mensagem no grupo de redes, né? Correto? Professor, foi um pequeno desvio da minha atenção aqui. Desculpe. Embora a piada seja boa, né? Então, voltando aqui, o SQL, a gente fala que tem a parte DDL, que é a Data Definition Language, e a DML. Alguns autores colocam também a DCL, que é a Data Control Language, linguagem de controle de dados, né? Controle de acesso aos dados. Mas isso daí varia muito de banco de dados. Isso daí varia muito de banco de dados para banco de dados, a DCL. Por exemplo, no Oracle é de um jeito, no SQL Server não é padronizado, porque as políticas de segurança não foram de uma forma padronizada, assim, de forma forte, que a gente fala, né? Então, cada banco de dados trabalha de um jeito, porque um prefere um sistema de criptografia, outro prefere outros sistemas, e assim vai. Ok? Então, a parte DCL, a gente também não passa, porque é muito específico do banco de dados. E, basicamente, para a pessoa acessar o banco de dados, é o login e a senha, e tem o acesso a todo o banco de dados que você tem o direito. Ok? A SQL, a Structured Query Language, foi desenvolvida pela IBM na década de 70, como parte de um sistema chamado R, Sistema Relacional. A SQL foi inicialmente chamada de CQ, ok? Aí depois outras empresas, né? É uma linguagem de consulta padrão para os SGBDs, os Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados Relacionais, ok? Para os sistemas de banco de dados relacionais. Só que ela não é uma linguagem morta, que a gente fala, não é uma linguagem que foi criada e esquecida. Ela vai sendo atualizada
com o tempo. O primeiro padrão que a gente fala, né, do SQL foi o ANSI SQL. ANSI é uma organização, né, uma organização internacional de padronização, tipo a ISO, assim, eu acho que ela até faz parte da ISO, né? Então tem a ANSI SQL, SQL 89, que foi a primeira padronização dos bancos de dados relacionais. Aí teve uma atualização em 92, que teve o SQL 92, e os mais recentes são o SQL 1999 e 2003. Nosso professor, então, o senhor deu lá o SQL 92, e aí depois o senhor teve que aprender novamente 99 e 2003? Não, porque é o seguinte, uma das características que quando isso daí for padronizado é que o que foi feito nunca vai ser esquecido. Eu falo dessa forma, né? Por quê? Porque o SQL 1999 ou 2003, ou eu acho que teve uma atualização em 2009 também, se eu não me engano, não estou lembrado agora, ele sempre vai abarcar, ele sempre vai aceitar os comandos das versões anteriores. Ou seja, existe uma nova forma de fazer uma consulta no SQL 2003. Beleza, que maravilha, certo? Só que o banco de dados, ele tem que aceitar as formas de consultas anteriores. Então, se não é uma coisa que você tem que ficar, você vai se atualizar, porque vai ser, lógico, a consulta com os comandos implementados na versão 2003, muito provavelmente tem alguma melhoria, alguma velocidade a mais, ok? Só que você não tem que ficar desesperado para aprender isso novamente, porque os comandos anteriores para fazer aquela mesma consulta, eles ainda existem, ok? Como eu falei, né, a linguagem SQL tem diversas partes. A DDL, que fornece os comandos para definição de esquemas, criação, remoção de tabelas, criação de índice, modificação de esquema. O esquema que a gente fala quando... Sabe o desenho que a gente faz no banco de dados lá, modelagem e o mapeamento para o modelo relacional? Aquilo lá é o esquema, é como o meu banco de dados funciona. O meu banco de dados ele funciona dessa forma aqui. Então, aquilo lá é o esquema do seu banco de dados, ok? Significa que ele vai ser fixo daquele jeito do começo até o final da vida? Não significa isso. Mas ele pode ser alterado, ok? Então, você altera o esquema do banco de dados. E, como eu falei, a outra parte é a DML, que é a linguagem para manipular. E não só para manipular, eu utilizo álgebra relacional dentro do meu banco de dados. Eu consigo fazer cálculo relacional. Por exemplo, eu tenho um valor lá e quero mostrar para o vendedor, sei lá, eu criei um banco de dados com uma loja de roupa, ok? E eu quero mostrar para o meu vendedor que a hora que ele for vender aquele sapato, ele não é aquele preço que eu paguei, eu tenho que colocar 25% de lucro em cima, ok? Vamos supor, se eu paguei num sapato lá R$100, tem que aparecer para o meu vendedor que ele tem que vender por 125, ok? Então eu não preciso gravar esse valor de 125 na minha base. Eu gastei nesse sapato R$100. Eu tenho que medir por... Então eu só pego esse valor e multiplico por 0,25. Somo isso daí por 1,25. Então vai me dar o valor de 25% de lucro, ok? Então eu não preciso inserir esse valor de lucro na minha base, mas tem que mostrar para o meu vendedor por quanto que eu tenho que vender. Então eu consigo fazer esses cálculos relacionais nas tuplas, ok? Compreende comandos para inserir, atualizar, remover, como eu falei, os dados no meu banco de dados. Pode falar. Agora vamos chegar aqui e mostrar isso para a gente na prática. Oi? Perguntaram no chat se você vai mostrar isso para a gente na prática. Eu vou mostrar na próxima aula. A gente vai trabalhar já com SQL, criando uma base bem simples, com 2, 3 tabelas, e a gente vai começar a fazer isso daí para vocês conhecerem os comandos SQL. Não significa que vocês vão fazer um trabalho em relação a isso, só para vocês terem um contato com a linguagem SQL, mas eu tenho que passar toda essa parte teórica primeiro para vocês, ok?
para vocês terem esse conhecimento. Mas próxima aula, com certeza, a gente vai utilizar os comandos SQL. Tudo bem? Respondido? Então, a linguagem de manipulação de dados embutidas, algumas linguagens já têm o SQL embutido nele, certo? Mas não é comum ter isso daí. Por exemplo, o COBOL, ele tinha comandos SQL para acesso em banco de dados. O C existe alguma coisa, o Delphi, Fortran, o SQLJ, o SQL para Java, entre outros. Só que não, assim, não é uma coisa usual. Mas você pode utilizar essas linguagens se você conhecer elas também. O SQL, a DDL, inclui comandos para definição de visão, ou seja, cada pessoa pode ver um pedaço do meu banco de dados. Isso daí a parte do DDL faz o controle também. E o DDL também dá autorização. Por exemplo, se a pessoa pode ver aquilo lá, não pode ver aquilo lá, quem pode ver dentro do meu banco de dados, isso aqui ou aquilo lá, ok? A integridade do banco de dados, ela é mantida pelo SQL, inclusive. A linguagem SQL, né, lá dos anos 70, inclui comandos para verificação de restrição de integridades complexa. O padrão ANSI 86 limitou essas restrições, porém os padrões 99 incorporam várias formas de expressar essas restrições, que são as assertivas. Por exemplo, você só pode cadastrar alguém, se a pessoa cadastrar alguma coisa que não tenha aquela faixa de valores. Outro exemplo, eu não posso cadastrar uma pessoa com menos de 18 anos. Por exemplo, eu tenho uma fábrica, eu tenho uma loja de armas, e eu não posso vender armas para menores de idade. Eu tenho que ir lá e colocar. Na verdade, eu não sei nem se é de menor, eu acho que é menor de 21 anos de idade. Se aquele cara que vocês colocaram lá na presidência, ou pelo menos 57 milhões de pessoas que não souberam votar na última eleição, colocaram, eu não sei se é 18 ou 21 anos ainda. Mas vocês não podem ter armas de fogo, então você tem que cadastrar lá e vai falar qual que é a idade dele. Você vai digitar uma data lá e abaixo daquilo lá, isso aí é uma assertiva. Triggers, por exemplo. Triggers, o que significa triggers? Significa gatilhos. Imagina que eu tenho uma folha de pagamento. Então eu faço algum relatório, eu faço algum processo e esse processo ele tem que habilitar outros. Por exemplo, uma folha de pagamento, eu não posso simplesmente chegar na folha de pagamento e falar, o salário do fulano de tal, do Zé das Couves aqui, como ele é meu amigo, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá e vou alterar o meu salário, o salário dele é 1.000, eu vou passar para 2.000 reais, ok? Aí depois gera o pagamento e eu volto para 1.000. E aí depois ninguém sabe por que isso aconteceu, ok? Eu crio triggers, eu crio gatilhos, por exemplo, para bloquear isso daí, ou pelo menos para deixar isso daí registrado. O usuário tal foi em tal data e tal hora, pegou o salário do Zé das Couves aqui, passou de 1.000 para 2.000. E depois ele voltou em tal data e tal hora, tal usuário, tal data e tal hora, pegou esse salário e diminuiu. De 2.000, ele voltou para 1.000. Isso aí fica registrado em uma outra tabela, em um outro sistema. Ok? Então, isso daí, ele... como é que fala? Ele registra tudo isso aí através de triggers, ok? E existem os controles de transação. Algumas implementações de SQL permitem fazer o tratamento do controle de transação. Controle de concorrências e tolerâncias às falhas. Os locks splits, os commits e os rollbacks. Isso aí a gente não vai ver muito, porque aí já é uma parte mais profunda do SQL. Mas imagina que você tem um registro. Você tem uma loja com 200 pessoas vendendo coisas para você. Ok? Então tem 200 pessoas lá trabalhando para você.
e todo mundo começa a atualizar os preços do produto. Então eu vou lá e falo, ó, eu quero atualizar o preço do livro tal. E a outra pessoa também fala, eu vou querer atualizar o preço do livro tal. De 100, 120, não importa, as pessoas podem estar fazendo uma coisa certa. Ok? E aí habilita os dois livros para atualizar. Quem que vai atualizar primeiro? Então ocorre também o que a gente fala de deadlocks, né? Ou locks explícitos. Duas pessoas tentando atualizar a mesma coisa ao mesmo tempo. Então isso é um problema. O commit é a confirmação de toda atualização. E o rollback é, eu fiz uma atualização e eu quero voltar para o ponto anterior. Ok? Então tem todos esses comandos que são os comandos de transação. Basicamente, vocês fizeram o trabalho de tipos de dados no MySQL, não fizeram? Ou pelo menos estão fazendo, que eu acho que é para entregar até hoje à meia-noite, não é? Amanhã. Até amanhã? Até amanhã. Mas colocou dia 23. Ai, gente. Errei, hein? Deixa até amanhã, deixa até amanhã. Não, vou fechar essa noite mesmo. Não, tem que ser até hoje só. Não, professor, pelo amor de Deus, eu não comecei a fazer ainda, eu deixo pra fazer tudo amanhã. Tô brincando, pessoal. Pode entregar até amanhã. Eu no final eu de jogo. felicidade agora. Eu não ia fazer essa sacanagem com vocês, né? Quer dizer, vontade não me falta de fazer isso, né? Mas não posso fazer um negócio desse aí. Professor, pelo amor de Deus. Você sabe que no seu coração só tem amor pela gente. Não tem, não. Meu coração tem músculo e sangue. E bastante proteína, lógico. Então, por exemplo, todo o banco de dados, ele tem o char n, né? Que é o tamanho, uma string de tamanho fixo. Tem o varchar, que é string de tamanho variável. Tem o character varying. Nossa senhora. Esses daí são os meus pincher. Imagina se eles não fazem barulho. Tem o int, ou integer, dependendo do banco de dados, mas a característica é a mesma. O small int, que é o int pequeno. O numeric. E aí tem vários tipos de numerics. Ok? Tem alguns bancos que colocam money, que já são configuração para moedas. Outros colocam... tem umas par de formas. Que o numérico, geralmente, é uma quantidade de casas, né, vírgula, as casas decimais que eu vou precisar, né? Número fixo com precisão definida pelo usuário, com P indicando o número de dígitos e D indicando o número dos P dígitos, os que estão à direita do ponto decimal. Por exemplo, se eu for falar que o meu comando numérico é de 7,2, eu falo que existe 7 caracteres, mas 2 são reservados, 7 aceita 7 números, só que 2 são reservados para casas decimais. Então, por exemplo, se eu quiser colocar um número lá, 100 mil, eu não vou conseguir colocar. O número que eu vou conseguir colocar é 99.999,99. Ok? Por que isso? Porque se eu precisar de uma restrição desse tipo, eu tenho. Ok? O real, que é o ponto flutuante, vocês devem ter visto isso daí em Python, correto? O que é um ponto flutuante? São os números que aceitam fração, aceitam casas decimais. Meio, 0,1, 0,11, 0,00001, certo? O float, que é o ponto flutuante com precisão definida pelo usuário. Aí os comandos de datas e os comandos de time, de hora. E a maioria dos bancos de dados, ou pelo menos os bancos de dados que eu conheço, comercialmente, eles aceitam os padrões também data time, que são data e horas todos junto. Ok? Beleza? Então, no SQL 1999 surgiu os números exatos, né, que são
o Inter e o Small Inter. Small Inter são números de 0,127 a de menos 128 a 127, são essa faixa. 128 negativo até 127. Por que não 128? Porque o zero ele calcula como se fosse um dígito, ok? Os numéricos, os decimais também, né? Também tem precisão em escala. A precisão é fornecida pela implementação do SGBDs. Tem SGBDs que aceitam casas decimais até de 15 números depois da vírgula, outros não, certo? E os numéricos aproximados, o real, o doble, que eu consigo manipular esses dados para fazer um arredondamento, fazer um trabalho em relação a isso daí, ok? E aqui entra na parte dos caracteres, entre o char, o caractere char e o char varim ou varchar. Qual que é a diferença de um e qual que é a diferença de outro? Explicando novamente o que eu falei na última aula. O varchar, ou char, eu vou lá e falo o seguinte, eu defino que o meu campo, todos os meus nomes vão ter 30 caracteres. Eu vou... Oi? Meu celular tinha travado muito, por isso que eu fiquei um pouco ausente da aula. Ah, tá. Os comandos char, ou caractere somente, né? Char x, esse x aí você troca por um valor. Por exemplo, eu falo que todos os meus nomes vão ter 30 caracteres. Então eu vou lá e defino char, abro parênteses, 30. O que acontece? Toda vez que eu vou inserir um novo registro, que eu vou inserir, por exemplo, um novo cliente no meu banco de dados, no espaço nome, ele vai reservar 30 caracteres. Ele vai lá e ocupa esses 30 caracteres. E fica ocupado lá 30 bytes. E vamos falar que o nome da pessoa era José de Sá. José 4D26, Sá 82, que é o espaço 10. Eu usei 10 caracteres e me sobrou 20, ou seja, eu utilizei 20 caracteres totalmente à toa. Ou seja, vai estar ocupando espaço no meu banco de dados sem necessidade. Ok? Qual que é a diferença disso por varchar? Por varchar, ou char varim, ok? Eu vou lá e falo, ó, varchar, abro parênteses de 30. Ele fala, ó, esse nome, ele pode ter até 30 caracteres. E não vai poder ter 31 caracteres. Ele vai poder só ter até 30 caracteres. Oh, beleza. Só que aí o cara chama José de Sá, que são 10 caracteres. O que ele fez no meu banco de dados? Ele foi lá e ocupou 10 caracteres. E os outros 20 caracteres? Ele não ocupou. Ele deixou de lado. Ok? Char, o nome da pessoa muda constantemente? Muito dificilmente muda. Ok? A não ser uma ou outra esposa que quer trocar o nome, colocar o nome do marido, mas não necessariamente. Então não tem uma mudança constante de nome. Não é toda hora que acontece, não é toda hora que a pessoa casa, não é toda hora que a pessoa troca de nome. Ok? Não é uma mudança constante. Já diferente do endereço. E endereço também é um nome, tem endereços imensos e endereços curtos. Né? Então não é uma mudança constante. Mas existe essa mudança. Ok? Então, por que eu vou utilizar o char? O char você vai utilizar quando é certeza absoluta que você vai ocupar os campos, ou pelo menos a busca por aquela informação vai ser constante. Ok? Por exemplo, estados, siglas. As siglas de país não mudam. As siglas de estado não mudam. SP vai ser sempre SP de São Paulo. AP vai ser de Amapá. RJ de Rio de Janeiro. RN de Rio Grande do Norte. RS Rio Grande do Sul. Nunca vai mudar essa sigla. Ok? Então, você utiliza sempre que você sabe que todas as siglas vão ser utilizadas, que todos os campos vão ser utilizados.
Eu tenho certeza que eu tenho um campo lá que vai precisar de 10 caracteres. Então eu uso o char, nesse caso. Se eu não sei se ele é variável, eu uso o varchar. Depois também, tirando esses dois que são usados em 95% dos casos, eu também tenho o Character Large Object, ou CLOB, que aí a gente armazena strings longas. Lembrando que o varchar é até 256 caracteres, tá, pessoal? O varchar, por ele mesmo ele sendo variável, ele ocupa só até 256 caracteres. Se eu precisar de textos muito maiores que 206 caracteres, eu tenho que usar os comandos CLOBs. Ok? Tranquilo? Professor, Oi. licença. Vamos supor que sobra espaço no caso do varchar. Pode utilizar para colocar outras informações além do nome? Como é? Não. Esse gerenciamento é feito pelo banco de dados. Por que a gente utiliza, ou você não consegue colocar você consegue colocar outras informações na sua estrutura, mas isso daí é para otimizar a ocupação de disco. Vocês já viram que jeito é um disco nas aulas de IH, como que funciona a gravação em um disco de dados rígido, por exemplo? Tem a trilha, né? O disco tem várias camadas e cada camada tem centenas de milhares de trilhas nele, não tem? E aí vai gravando nessas trilhas a organização magnética do material que tem lá dentro, vai formando os bits e os bytes. E essa combinação vai gerando os bits, correto? Se eu vou lá e falo, ó, um char de 30, ele vai lá e organiza e fala, ó, daqui até o bit, do bit 100 até o bit 130, vai estar tudo ocupado. E aí depois, o próximo registro vai ser o bit 131 até o tal bit, ok? Quando você coloca o varchar, ele fica esperando. Quantos caracteres vai vir? Ah, vai vir só 10. Então ele vai lá, coloca 10 e o próximo registro vai ser gravado na sequência. Pode parecer tonteira isso para banco de dados pequenos. Aí os bancos de dados de testes que a gente vai utilizar, parece tonteira. Mas se a gente precisar de milhões de registros, isso daí se torna uma coisa gigantesca, ok? Imagina milhões de registros e você economizou aí pelo menos 50% do teu espaço em disco. Então fica, como é que fala? Fica mais tranquilo você utilizar o varchar, ok? Fica menos pesado, entendeu? Foi a Maria Eduarda que perguntou, né? Sim. Você entendeu? Por que eu utilizo o varchar e onde eu utilizo o char? Sim, muito obrigada. De nada. Como o varchar vai até 156, vai 156, 256, desculpa, pessoal, 256, os CLOBs tem aí quem define o SGBD. Geralmente são textos imensos que você utiliza, ok? No SQL 1999, também no padrão 1999, tem os BLOBs, que é o bit, o string, ou binário strings, ok? Que são tipos de dados, a gente não vai utilizar aqui nos nossos trabalhos, mas é a questão para vocês conhecerem. Tem o bit, que é x, né? Que permite armazenar uma quantidade x de bit, e aí pode ser numérico, pode ser o que for. O bit var, mesma coisa, né? O var bit, permite armazenar uma quantidade variável de bit até o tamanho x. Eu falo que, ó, eu posso armazenar até 1.356.000 bits, ok? Então eu configuro o banco de dados para isso, mas ele é mais utilizado também por os binários large objects, ou os campos BLOBs, ok? Hoje em dia, o que são esses campos BLOBs? Quando você carrega, por exemplo, no swap, tem a sua foto lá, não tem? Tem as fotos dos capirotos lá? Oh, rapaz, esqueci que a aula estava sendo gravada. Não, tem as fotos dos alunos lá, não tem?
tem as fotos dos professores, não tem? Essas fotos, elas são armazenadas em bits. Não é uma foto que você escaneia e vai para... O computador ele faz uma conversão. Ele pega essa foto, converte isso daí numa configuração de bits e armazena no computador. Isso aí gera um volume imenso de bits. Um volume... Se você olhar para essa, é impossível que uma foto dessa coube dentro de um campo, certo? Porque ele faz uma organização de bits para a hora que o sistema acessar, ele puxar essa foto e conseguir reconfigurar ela na tela do computador. Ok? Então, a gente fala que são os campos BLOBs, que são os campos para fotos, vídeos, áudio, gráficos, mapas, todo tipo de dados que não é uma coisa, foge do padrão numérico ou alfanumérico, ok? E também na linguagem 99, no SQL 1999, a gente também tem os data times, que tem um padrão date, que todos os bancos aceitam, que armazena o ano em 4 dígitos, armazena o mês em 2 dígitos e o dia em 2 dígitos, ok? O padrão que a gente usa, professor, mas eu utilizo ao contrário, certo? Você utiliza ao contrário, dia, mês e ano. Só que para buscas é muito mais fácil você buscar por ano primeiro, depois você procura por mês e depois você procura por dia, correto? Por quê? Porque fica organizado. Ó, do ano 0 ao ano 9.999, eu vou rastrear todos esses anos. Eu cheguei no ano que eu quero saber o mês. Janeiro, fevereiro, 01, 02, 03, 12. No mês 7. Mês 7. Eu achando que setembro é 7. No mês 9 e o dia 22. Ou seja, no ano de 2020, no mês 9, no dia 22. Teve a aula de SQL, de Introdução ao Banco de Dados, para o pessoal do primeiro de redes, da turma que entrou esse ano. Okay? Então, é muito mais fácil eu procurar por essa organização. Ano, mês e dia. Okay? Por isso que ele é armazenado assim dentro do banco de dados. Ai, professor, mas como que eu vou ver isso? Como nos relatórios sai tudo certinho, dia, mês e ano? É que aí a gente fala que tem as máscaras, né? A linguagem de programação, não o SQL, mas a linguagem de programação, ela consegue mascarar, ela consegue pegar essa data e transformar no padrão que a gente consegue visualizar normalmente. Entendeu? Então, esse daí é o padrão date. Date armazena ano, mês e dia. Ano com 4 dígitos, mês com 2 e dia com 2. Ok? Tem o padrão time, que armazena a hora com 2 dígitos, o minutos com 2 dígitos e o segundo, 2 dígitos, podendo ter frações de 0 a 61.999, certo? Que aí são os milésimos de centésimos de milhares de segundos, ok? Mas isso daí são para banco de dados com muita que a aplicação envolve muita precisão, ok? Porque basicamente a gente tem que saber, eu quero saber quando que um registro foi atualizado, quando que o salário da pessoa foi alterado. Foi alterado no ano de 2009, no mês 9, no dia 22, às 14h28, de 30 segundos que seja, para ter uma precisão aí, certo? Mas aí eu tenho data e o time, que eu posso armazenar em separado. O time só armazena a hora e o date só armazena datas. E aí eu tenho o timestamp, que armazena o conjunto dos dois, data e hora, nessa configuração aqui, ó. Data no ano e time, hora, minuto e segundo, certo? Tem o times com time zone para falar, é a data e a hora dessa time zone. A gente está numa time zone, que é Brasília, Brasil, correto? Sei lá, poderia ser na time zone da Inglaterra, dos Estados Unidos, que seja, ok? E tem um time zone igual ao timestamp mais o TF offset, né, que é o timestamp, data e hora, né? O de cima é só o time, só a hora, e o baixo é o timestamp, que é data e hora com time zone. E os tipos booleanos, que são 3, é o falso, o verdadeiro, o falso e o desconhecido.
não são todos os bancos de dados que aceitam o tipo desconhecido, ok? Geralmente o tipo booleano, vocês aprenderam álgebra booleana, né? Verdadeiro ou falso? 0, 1. Pessoal? Sim. Não são todos os bancos de dados que aceitam o tipo desconhecido, porque não existe lógica para isso. Foi colocado no padrão SQL, mas não é uma coisa que... Ai, caramba, me cansei aqui. Não é uma coisa que é comum, ok? Aí tem os arrays, o user defined templates, as referências. Isso aí a gente vai ver. Então, basicamente, esse aqui é o gráfico dos tipos de dados. A gente tem os internos. Esqueci de falar. Esqueci de falar, não. Aqui a gente tem que falar que a gente pode definir um tipo de dados. Dependendo do SGBD, por exemplo, a gente pode criar um tipo de dado específico. Ok? Só que isso só vai valer para aquele banco de dados. Ok? E aí tem os tipos de dados internos, que já vem configurado, já é padrão do SQL e dos bancos de dados que utilizam o SQL por padrão. Que são os escalares, que são todos esses que eu falei aqui, mais alguns até, né? Que é o char, o varchar, o number, o date, o row é linha, né? Blob, celob, bfile, row id, inteiro. Tem os conjuntos de dados, e esses conjuntos de dados pode ser uma matriz, uma VArray, ou uma table, uma tabela. Basicamente é o que a gente vai utilizar em 99,9% dos casos, a gente vai usar o table para armazenar os dados, que são conjuntos de dados. Ok? E toda a parte de relacionamento, que são as referências. São chaves estrangeiras, chaves primárias, entre outras. E aqui a gente já vai entrar no DDL. Só que vocês só têm mais 8 minutos de aula. Então a gente vai deixar esse DDL para a próxima aula, e eu já monto aqui, a gente vai fazendo em paralelo. Eu vou explicar o que é um create, um drop e um alter, e vou mostrando para vocês aqui no banco de dados já, ok? Tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso daqui que eu falei até aqui nesse momento? Professor, Pode falar. O timestamp, desculpa pela pronúncia, ele pode armazenar informações de fuso horário também ou não? O timestamp... Ou sistemas de agendas? O timestamp com... Tá vendo aqui na tela, né? Com zone. Tá vendo? Sim, só ele sozinho não. Só o timestamp não. Certo? Só o timestamp não. Tanto é que, por exemplo, quando eu fiz o meu projeto de mestrado, eu comecei, logo que eu implementei o código, eu trabalhava com data e hora, né? Porque tinha um monte de processo que eu tinha que controlar lá por tempo. E eu fazia as consultas e achava estranho. Por exemplo, eu criei um sensor, a questão era para gerenciamento dos dados, né? No nodo, no sensor, e eu via que os valores que estavam sendo mandados eram estranhos. Por exemplo, estava falando que a luz estava apagada às 8 horas da manhã. Falei, caramba, mas como que a luz está apagada? Se 8 horas da manhã não precisa nem ter luz acesa dentro da sala de aula, porque não tem cortina, já aumenta a claridade, né? Aí no primeiro dia eu quase perdi um dia para tentar entender isso aí. Aí eu fui ver que o meu servidor estava armazenando os dados em algum lugar na Califórnia, porque eu estava utilizando, como é que fala? Armazenamento remoto, né? Armazenamento na nuvem. E na hora que eu criei o servidor, eu não fui lá e não configurei, deixei o padrão que ele me startou lá. E ele startou com o padrão da onde o servidor foi criado. E aí eu perdia 3 horas disso daí, né? Aí eu tive que ir lá, reconfigurar o servidor, falar, não, eu tô no horário do Brasil, eu acho que não tinha nem Brasília, se não me engano. Ele marcava São Paulo, não sei porquê lá.
Falar, não, o meu horário, minha time zona é essa. Ok? E aí ele começou a gravar corretamente. Entendeu? E aí ele Sim, tirou as muito obrigada. 2 horas. Eu tive que configurar o timestamp para ele. Beleza? Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal? Então eu vou parar a gravação aqui. E aí a gente pode